Graças e paz, irmãos, pode se assentar. O tema da mensagem de hoje é guarda o teu coração. O tema está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. É uma palavra, é um versículo bem conhecido. Está lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. A igreja encontrou? Amém? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos repetir todos? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Senhor Deus e Pai, te agradeço, Senhor, pelo privilégio de poder estar na tua casa, Senhor, junto com meus irmãos, Senhor, louvando e bendizendo o teu nome. E peço agora que o Senhor venha usar a minha vida, Senhor, conforme o teu querer, para transmitir, Senhor, a tua mensagem. Que a tua mensagem, Senhor, alcance o mais profundo, Senhor, do nosso coração e que venha, Senhor, gerar frutos, ó Pai, que possamos sair alimentados e edificados pela tua palavra. Repreenda, Senhor, tudo aquilo que venha tirar, Senhor, a nossa compreensão, que venha tirar a nossa atenção, Senhor, que os nossos problemas não sejam, Senhor, eficazes para tirar a nossa atenção deste momento, Senhor, do teu altar. É o que eu te peço e te agradeço em o nome de Jesus. Aqui, um dos provérbios que certamente são dedicados pelo rei Salomão. Foi um rei que falou muito sobre sabedoria, pois foi o que ele recebeu de Deus quando ele teve um encontro com o Senhor e pediu para o Senhor sabedoria para governar o seu povo. Mas eu quero que vocês abram a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 13. Quando nós estudamos a palavra no livro de Juízes, nós entendemos que naquela época Israel ainda não era governado por um rei. Depois que Josué morreu, ele não deixou um sucessor, como fez Moisés. Então, Israel andava, de certa forma, algumas das tribos, andava como queria. E muitas vezes eles desagradavam ao Senhor e o Senhor os entregava nas mãos dos inimigos, para que o povo se arrependesse. E o povo clamava e o Senhor levantava alguém para tirar Israel debaixo da submissão daquela nação que viesse a julgar Israel. E em um momento, nós vemos aqui a palavra do Senhor dizendo que o reino de Israel havia novamente desagradado o Senhor e o Senhor os entregou na mão dos filisteus. Juízes, capítulo 13. E Israel ficou debaixo da servidão da Filistia por 40 anos. E a palavra vai dizer aqui que havia em Zorá, da tribo de Dan, um homem chamado Manoá. Sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda,
porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante ao de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher. E ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu e noticiou a seu marido e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim, o outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher e foi àquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falou a esta mulher? E disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpram-se tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher se guardará ela. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que te detenhamos e te preparamos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Só até aqui. Nós vamos entender aqui, para que nós possamos entender, eles estavam na tribo de Dan. Manoá era da terra de Zoar, sua mulher era estéril, não podia ter filhos. Mas ela foi visitada pelo anjo do Senhor. Quando ele diz: eu sou, ele está dizendo que ele é enviado do Senhor. Não sei se na sua Bíblia está assim, mas eu sou está em letras maiúsculas. Quando eles perguntam para ele, e ele responde: eu sou, ele está confirmando que ele é um enviado do Senhor e que aquela mensagem era uma confirmação do Senhor. Aquela mulher, ela recebeu uma série de recomendações para que ela não só fizesse a ela mesma, para que ela se abstenhasse do vinho, bebida forte ou qualquer comida impura. E assim também deveria ser o seu filho, e o seu filho seria nazireu de Deus. O que vem a ser nazireu? Alguma vez vocês já ouviram essa palavra? Nazireu, no hebraico, significa consagrado ou separado. O anjo do Senhor estava dizendo para aquela mulher que aquele homem, ele era nazireu de Deus, ou seja, ele era consagrado pelo próprio Deus. Ele foi separado por Deus para um propósito. O Senhor Deus tinha um propósito para fazer na vida daquela criança que viria ao mundo. Mas os seus pais também estavam envolvidos nesse ministério. Porque essa criança ainda não havia nascido, mas os seus pais deviam observar aquilo que Deus tinha determinado tanto para a vida da mulher, de sua mãe, que a Bíblia aqui não cita o seu nome,
mas também a respeito da criança. Porque nós entendemos que aqueles que eram separados para a obra ou para o ministério, eles eram exclusivos da tribo de Levi. Logo, essa criança, segundo a lei, não poderia ser um homem, um sacerdote. Ele não poderia ser um homem a serviço de Deus, a menos que o próprio Deus o escolhesse. E foi isso que aconteceu. O anjo do Senhor disse: ele será nazireu de Deus. Ele é escolhido de Deus, ele é consagrado por Deus. O anjo do Senhor começa a dizer para a mulher: olha, daqui em diante, você não deve mais consumir vinho ou bebida forte. Daqui em diante, você não deve também comer nada imundo. O seu filho é separado, mas você também está sendo separado para esse ministério. Quando eu li essa mensagem aqui, o Senhor falava comigo: queremos gerar filhos consagrados para o Senhor, nós também temos que ser separados para o Senhor. Se queremos gerar filhos escolhidos para serem escolhidos por Deus, nós também devemos ser separados, ter uma vida santa diante de Deus. Este é um conselho do Senhor para nós, para os jovens que estão agora começando a sua vida, a planejar o seu futuro. O Senhor chama a atenção, porque se você quer ter um ministério diante do Senhor, se você está planejando a sua família e quer gerar filhos, quer dar frutos para o Senhor, comece agora a consagrar-se ao Senhor. Você já é casado, já é casada, você quer gerar filhos para o Senhor, comece consagrando a sua vida para o Senhor. Comece a deixar os prazeres do mundo, porque o vinho, a bebida forte são símbolos, são coisas que simbolizam os prazeres do mundo. Porque quando você vê um jovem se preparando para sair, qual é a ideia dele? Sair, ir para uma festa, beber, se embriagar, curtir, namorar, e tudo que ele estiver à sua disposição, tudo que ele puder aproveitar ao máximo, essa é a sua forma de curtir a vida. Posso dizer, porque assim eu fui na minha juventude. Nisso estava isso que era a nossa motivação, os prazeres da vida. Que eu julgava como ser um prazer fazer essas coisas, mas que a palavra do Senhor nos diz que é o contrário. Nós devemos de nos abster dessas coisas. Eu me pergunto, muitas das vezes, por quê? Você já se perguntou, não sei se você já se deparou com esse dilema, por que o Senhor escolhe mulheres estéreis? Com tanta mulher gerando filhos, por que o Senhor escolhe mulheres estéreis? Foi essa mulher, a mulher de Manoá, era estéril. Você vai ver Ana, que também gerou um filho nazireu. Se você for ver lá no capítulo 1 de 1 Samuel, Ana era confrontada pela segunda esposa do seu marido, porque não gerava filhos. E Ana um dia, orando, pediu um filho ao Senhor e disse que se o Senhor lhe concedesse um filho homem, ou seja, lhe desse descendência, ela o entregaria para o serviço do Senhor. Ela o entregaria para o serviço do Senhor. E quando o profeta Eli vai ter com ela, achando que ela estava embriagada, Ana diz: não, eu não tenho tomado vinho, nem bebida forte, nem coisa imunda tenho colocado na minha boca. Ana já estava em santificação.
Ana já estava se guardando. Eu não sei se voluntariamente ou involuntariamente, mas Ana estava cumprindo os mesmos preceitos que o anjo do Senhor ordenara à mulher de Manoá. Ela já estava fazendo isso voluntariamente. Ela queria entregar o melhor que ela poderia para o Senhor. Por isso ela estava guardando o seu próprio corpo, preservando o seu próprio corpo para gerar um fruto perfeito para o Senhor. Um fruto agradável ao Senhor. E esse menino também, seu filho Samuel, também foi nazireu. Seu cabelo também não foi cortado como um símbolo de quem está a serviço exclusivo do Senhor. Você vai ver também outras mulheres. Sara era uma mulher estéril. A Bíblia diz que Rebeca era estéril. Raquel, a esposa por quem Jacó trabalhou, a quem ele amava, também era estéril. Agora, por que o Senhor usa tanto mulheres estéreis? Mas eu não vou deixar assim de graça não. Isso quem vai responder é a pastora Cláudia. Para o próximo ano, quem sabe, né? Vai ficar para uma outra pregação. Mas não tem nada de coincidências, não. Há um propósito, há uma razão porque o Senhor usa tanto mulheres estéreis. Mas o que há de comum nessas duas mulheres é que elas consagraram sua vida. Se preservaram, se guardaram para gerar filhos separados para o Senhor. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que nós somos os responsáveis pela saúde espiritual dos nossos filhos. E se os nossos filhos não olharem para nós e nos virem como exemplo, a quem eles seguirão? Então, se nós estamos aqui hoje, para quem está planejando a sua vida, planejando o seu futuro, comece a guardar a sua vida, comece a preservar a sua vida, comece a consagrar-se ao Senhor, para que o Senhor venha gerar em vocês filhos que sejam consagrados a eles, filhos que olhem para você e digam: eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe. Porque mesmo eles não podendo, o Senhor abriu a madre. O Senhor fez com que a estéril gerasse filhos. Se o Senhor gerou filhos para a mulher estéril, que não fará com aquela que não é? Pais consagrados geram filhos para o Senhor. A Bíblia diz que Sansão, a criança que nasceu, começou a caminhar para os lados da Filistia. Porque o Senhor tinha um plano de tirar Israel debaixo da servidão dos filisteus. E hoje nós vamos entender quem são os filisteus. É o povo que estava situado na região que hoje nós chamamos como Gaza, onde estão tendo os conflitos. Aquele povo sempre foi adversário de Israel. Aquele povo sempre fez oposição a Israel. Mas, olhando para o ministério de Salomão, desculpa, é fácil de confundir Sansão com Salomão. Se isso acontecer de novo, os irmãos me perdoem. A palavra diz que Sansão julgou Israel por 20 anos. Mas a Bíblia, ela nunca esconde nada do que os homens de Deus, mesmo sendo grandes homens de Deus, fizeram de errado. E no capítulo 14 nós começamos a ver como foi que Sansão começou a, vamos dizer assim, fracassar no seu ministério. A Bíblia diz lá no capítulo 14 que desceu Sansão a Timnate e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou-se a seu pai e a sua mãe e disse:
Vi uma mulher em Timnate das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhes disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada os meus olhos. Sansão desce até a Filistia, e lá ele vê uma mulher, e ele volta, porque o costume não era os homens ir lá e tomar as mulheres por esposa, mas sim era um negócio tratado pelos seus pais. Era como se disséssemos, era um acordo entre famílias. Então ele vai e comunica a seu pai que encontrou uma mulher lá dos filisteus que a desejava por esposa, mas seus pais, que serviam ao Senhor, tementes ao Senhor, não estavam preocupados em fazer a vontade do seu filho, mesmo sabendo que ele tinha um chamado especial para ser o libertador do seu povo. Mas os seus pais o advertem: não há, por acaso, moças aqui para que você vá tomar como esposa mulheres destes incircuncisos? Este é o grande problema, muitas das vezes, quando nós falamos em relação à vida, aos relacionamentos amorosos. Quando o jovem começa a despertar o interesse na sua, vamos dizer assim, para tomar relacionamentos, namoro, noivado e casamento, muitas das vezes acabam tomando decisões erradas. Acabam se decidindo por buscar mulheres no meio dos incircuncisos. Por que eles eram chamados de incircuncisos? Porque ele era um povo que não tinha a aliança com Deus. A circuncisão para o judeu era o símbolo de uma aliança, da aliança que Israel tinha com Deus. Então eles estavam buscando assim aliança com povos, porque o casamento é uma aliança firmada entre um homem, a mulher e Deus. Porque o homem e a mulher no casamento tornam-se um aliado com Deus. Mas Deus não fez aliança com outro povo. Então aquela união, ela era, segundo aos olhos de Deus, ilegítima, porque Deus não faria aliança com aquele povo. Então o Senhor usa seus pais para dizer: por que vocês, com tanta moça aqui, bonita, esperando um marido, por que você vai olhar para aqueles que não são para você? E o Senhor nos adverte: por que vamos querer fazer alianças com o mundo? Por que você está desejando o ministério? Por que você deseja servir na casa do Senhor, mas ao mesmo tempo fica olhando para as coisas do mundo, quando o Senhor tem o melhor para você dentro da casa dele? A palavra do Senhor diz: não vos prendei a um jugo desigual com os fiéis. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele vê muito além daquilo que nós vemos. Muitas das vezes o jugo desigual também não é só o incrédulo, você casar com uma pessoa que é incrédula, que não professa a mesma fé que você, mas também você querer se unir com uma pessoa que tem um chamado totalmente diferente do seu. Quando eu conheci a Cláudia, a primeira coisa que ela me falou, depois de ela falar que eu era lindo, aceita que dói menos, né? Mas a primeira coisa que ela disse seria: olha, eu vou já te falando, eu tenho um chamado, eu tenho um ministério na minha igreja, eu tenho esse chamado assim, assim. Se você quiser, já está sabendo, o caminho é esse, né? Ou seja, foi tudo branco, preto no branco. Foi tudo. E desde o começo, quando nós vamos, mesmo que a gente queira, a gente tem que buscar a confirmação no Senhor. E o Senhor foi falando no meu coração.
E o Senhor já falava no meu coração que aquilo que Ele tinha na minha vida não estava na igreja que eu estava. Por isso, por mais dolorido que fosse, eu já estava sendo preparado, sabe? Então, quando aconteceu, o Senhor já tinha colocado no meu coração. Então, muitas das vezes hoje, nós conversamos, tudo que nós vamos fazer é de comum acordo, porque nós temos uma aliança. O nosso casamento é uma aliança com Deus. Nós fizemos uma aliança com Deus. Não foi eu que fiz uma aliança com Deus, não foi minha esposa que fez. Foi nós fizemos uma aliança com Deus, de servi-lo aonde quer que Ele nos mande, fazendo aquilo que Ele quer que nós façamos. Por isso há uma concordância, não é um mar de rosas. Não é tudo fácil, porque apesar de termos o mesmo propósito, temos pensamentos diferentes, somos diferentes, mas nós nos sujeitamos à vontade de Deus. Como você vai fazer isso com uma pessoa que não tem a mesma fé que você? Você vai estar se preparando para indo para a igreja, seu marido está lá pegando a bandeira do Palmeiras e gritando campeão lá fora. Que horrível, né? Que horrível. Verdade? Fazer o quê? Né? Já pensou? Você torce para um, ele torce para outro. Mas você quer ir ver tua mãe, ele quer ir para a igreja. E assim vai. São muitas coisas diferentes, são gostos diferentes, caminhos que em algum momento vão se separar. Vão colocar um em oposição ao outro. Por isso, o Senhor nos adverte, para que nós não fiquemos atentando para as coisas do mundo. Para você, jovem, que está pensando já se preparar para o futuro, tome isso como uma lição para você. Olha, irmão, mas isso não aconteceu, eu não tive esse esclarecimento quando eu não era crente, mas hoje já estou casado, e agora? E agora, viva a palavra do Senhor para que você ganhe o seu marido, a sua esposa, para o Senhor, através da obediência à palavra de Deus. Mas voltando para cá, os pais de Sansão dizem, olha, não é bom, mas mesmo assim ele bate o pé e vai lá para tomar essa mulher. Mas quando eles estavam a caminho, a Bíblia diz que um filho de um leão, um filhote de leão, os atacou a Sansão. Seus pais não sabiam disso. Deve ter sido em um momento que eles não estavam juntos. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. E ele despedaçou aquele animal como se fosse um pedaço de papel. E quando eles voltavam daquele negócio que eles trataram com a família, a Bíblia diz que Sansão encontra o corpo daquele animal e agora ali tem uma colmeia saindo daquele animal. Ou seja, as abelhas fizeram no corpo dele uma colmeia. Olha só, mas o que tem a ver isso? O que tem a ver, irmãos? Que quando eles voltaram das bodas, ele deu um enigma para a família daquela mulher, dizendo assim, olha, eu vou dar um enigma para vocês. Se vocês acertarem, eu dou 30 peças de roupas e lençóis para vocês. Porque haviam 30 convidados da família dela. Agora, se não, vocês me dão 30 mudas de roupa. Tá bom. E ele deu um enigma para a sua família. E a família da mulher ficou indignada, dizendo assim, olha, seu marido aí veio nos humilhar, veio querer tirar, agora nos despojar também, querendo, porque roupas... Não era como hoje que você tem ali a feira da madrugada e paga 20 conto numa camisa, né? As coisas eram caras, eram trabalhadas, por isso tudo, uma peça de roupa era uma grande soma de dinheiro, na verdade. Aí ele fala, olha, você trouxe esse camarada para cá, agora você resolve. Arruma a resposta, você se vira. E essa mulher começou a perturbar a Sansão. Eram 7 dias de festa. Olha só o tamanho de casamento, hein? 7 dias de festa, mas foi 7 dias dessa mulher no ouvido desse homem. Mas Sansão não tinha declarado esse mistério nem para os seus pais, mas aquela mulher o incomodou tanto
E ele gostava dela, ele gostou dela, estava acabando de se casar com ela. O que ele fez? Ele contou o seu segredo, contou a chave do enigma. E ela o traiu. Revelou o segredo e a sua família. Agora ele teve que pagar 30 peças de roupa para a família. Não espere outra coisa do mundo a não ser traição. Porque a palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno. É dominado por ele. É governado por ele. O mundo, ele é inspirado pelo inimigo. Sim, ele inspira as pessoas a fazerem aquilo que ele deseja. E o desejo do inimigo é te tirar da presença do Senhor. Então, a primeira oportunidade que ele tem, ele te derruba. E aquela mulher, na primeira oportunidade, traiu a confiança do seu marido. E ele sai revoltado. A palavra do Senhor vai dizer que ele desce até Ascom, uma cidade ao norte de Gaza, e lá ele mata 30 homens e tiram suas roupas para pagar sua dívida que agora ele adquirira com a família da sua esposa. Mas a palavra do Senhor diz também que o seu sogro, ao ver a revolta daquele homem, achou que ele não voltava mais. E a deu a sua filha para seu companheiro. Além de, olha em que enrosco que esse homem se enfiou por não dar ouvido aos seus pais. Por simplesmente satisfazer o seu coração. Olha o preço que aquele homem pagou. Mas não fica nisso. No capítulo 16, nós vamos ver o desenrolar dessa história. A palavra diz que Sansão começa ali uma grande desavença com os filisteus. Ele taca fogo na seara dos filisteus. Queima toda a seara, a vinha, as oliveiras, no tempo da colheita, ou seja, deixando eles desprovidos de alimento. Em retaliação, os filisteus descem até Judá, porque Sansão se escondeu lá num lugar chamado Fenda da Rocha de Etã, se eu não me engano. E o povo de Judá vai lá atrás dele dizendo: olha, você trouxe a guerra para nós, já estávamos vivendo uma vida difícil porque estávamos sendo subjugados por ele, agora eles vêm guerrear contra nós por causa de você. Então Sansão se entrega. Ele fala: olha, me amarra aqui com as cordas e me entrega. Eu não vou fazer nada contra vocês. E eles entregam Sansão. Mas a palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor novamente se apodera de Sansão e ele quebra aquelas cordas como se fossem linhas queimadas pelo fogo. E ali ele mata mais de 1000 homens. Agora você imagina como que estava Sansão naquele momento. Imagina como estava o ego daquele homem. Mesmo fazendo as coisas fora do propósito do Senhor, o Senhor continuava o livrando dos seus inimigos. O Senhor ainda continuava, o Espírito do Senhor continuava se apossando dele para cumprir os propósitos do Senhor. Porque o Senhor tinha um propósito com a vida de Sansão, que era libertar o seu povo da servidão. Agora, o Senhor começa a se valer de Sansão. Mesmo Sansão fazendo coisas que estavam fora do desejo do Senhor, porque ele simplesmente começou a fazer aquilo que era da sua vontade. E aí que é o grande problema. Muitas das vezes nós queremos servir ao Senhor fazendo as coisas do nosso jeito. E por um certo momento, até pode dar certo. Sabe por quê? Porque o Senhor tem um propósito. O Senhor tem um propósito. Que o seu nome seja conhecido. Que as almas sejam alcançadas pelo Evangelho.
Se você não obedece ao Senhor, se você não tem o cuidado de fazer conforme o Senhor quer, o Senhor até pode te usar, mas para cumprir o seu propósito. Mas há uma coisa que a palavra do Senhor diz, que aquilo que o homem plantar, ele certamente colherá. Então, muitas das vezes, nós começamos a fazer coisas conforme nosso querer e nada de errado acontece. Ou mesmo quando acontece, no final, lá no finalzinho, o Senhor traz um livramento. Nós começamos a achar que somos super poderosos. Porque nós temos visto nas igrejas, nas pregações, de que nós somos super crentes. Você tem todo o poder. Ninguém pode te subsistir, ninguém pode te resistir. Aonde você pisar será seu. Nós temos visto, quantas vezes nós ouvimos essa mensagem, nos colocando como super crentes, como sendo todo poderosos. Você é escolhido de Deus, você é filho de Deus, ninguém pode te resistir, ninguém pode ficar à sua frente, as muralhas têm que cair. Sim, é verdade, mas é para aquele que está na presença do Senhor. Mas para isso, nós precisamos estar em conformidade com a vontade do nosso Deus. Porque o Senhor, o seu compromisso é com a sua palavra. Ele nos ama, Ele quer nos abençoar, mas antes disso, o seu compromisso é com a sua palavra. A palavra do Senhor diz que, não tendo por quem jurar, o Senhor jurou por Ele mesmo. Não há nada acima do Senhor. Então não tente se colocar numa posição de privilegiado, de tudo que eu peço o Senhor me dá, porque eu sou querido do Senhor, porque eu faço e aconteço. Na sua vida ministerial, não é porque você canta bem que você não precisa cuidar da sua voz, não é porque você prega bem que você pode viver de uma vida relaxada, sem consagração, sem santificação. Ah, o Senhor me deu um dom, em 5 minutos eu preparo uma mensagem. Não, não é assim que o Senhor quer. Não é desta forma. Às vezes nós vemos aí, encontramos mensagens, nossa, que mensagem maravilhosa. Você vai ver, você acha ela lá no Google. Facinho. Facinho. Mas, e o que essa palavra tem gerado? Ela gera vida? Ela gera confronto na sua vida? Ela te confronta? Ela te incomoda quando você ouve uma mensagem dessa? Ela faz o teu coração ferver? Porque esse é o resultado da palavra de quem busca o Senhor. De quem consagra a sua vida, de quem vem buscar fazer a vontade do Senhor. Quando você toca, quando você canta, quando você evangeliza lá no mundo, mesmo que seja um simples folheto, quando você faz, seja o mínimo, vai surtir um efeito poderoso na vida daquele que o recebe. Agora, não é porque você pode estar ali, ó, no melhor lugar, numa igreja grande, toda bonita, toda aparelhada, isso não é suficiente. Se você não estiver debaixo da autoridade do Senhor, fazendo conforme a vontade do Senhor. Mas agora Salomão, ele começa num declínio moral. A palavra diz que ele, lá no capítulo 16, ele desce a Gaza novamente e ali vê uma mulher prostituta e vai se deitar com ela. E aquela mulher disse, olha, está aqui Sansão. E os filisteus começam a armar uma emboscada para pegar Sansão. Mas, abreviando aqui, por mais uma vez, o Senhor, através do seu Espírito, através da força que Ele dá para Sansão, Ele livra Sansão mais uma vez de uma cilada que Ele mesmo se colocou. Agora já é ele colocando em perigo a sua própria vida, porque ele quer viver da forma que lhe agrada. Agora já não bastava mais ele viver, ele buscar as coisas do mundo, ele começa agora a prostituir-se com o mundo. E a palavra do Senhor, irmãos, ela diz que o diabo, nosso inimigo, ele anda em derredor. Ele busca uma oportunidade para te prender.
Basta uma oportunidade. Basta uma brecha que nós dermos. Uma legalidade para entrar na sua vida é o suficiente para ele te armar uma grande emboscada. Então aqueles homens, a palavra do Senhor diz que havia uma mulher lá chamada Dalila. E eles mandam para aquela... E Sansão viu essa mulher e também foi, vamos dizer assim, fisgado, né? Seu coração foi fisgado novamente. E a Bíblia diz que eles ofereceram um horror de dinheiro para aquela mulher, para que ela descobrisse qual era a fonte da sua força. Nós sabíamos que a obediência não era. A obediência de Sansão não era. Porque Sansão estava desobedecendo ao Senhor. Estava em desobediência ao Senhor. E a Bíblia diz que ofereceram dinheiro para ela. E ela começa a dizer, olha, me fala qual é o segredo da sua força. E ele começa a zombar dela, dizendo assim, olha, se você me amarrar com 2 cordas, assim, eu não vou ter força. E ela vai lá e faz isso. Amarra ele com cordas e tal. E fala, olha, os filisteus vêm vindo. E ele quebra aquelas cordas brincando. E faz novamente. E aquela mulher começa a dizer, olha, você está brincando comigo. Você está brincando comigo. Porque você não tem declarado. Eis que zombastes de mim, versículo 10, capítulo 16. E me dissestes mentiras. E novamente, ele continua a enganá-la. Só que teve um momento no versículo 15 que ela diz assim: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Ela sabia, ele ainda não estava totalmente entregue a ela. Como você me diz que me amas, vamos dizer assim no português, se você não abriu o seu coração para mim ainda não falou o que há dentro dele, qual é o seu segredo? Já 3 vezes zombaste de mim, ainda não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E aí diz, e descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe, nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, isso seria a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Neste momento, Salomão comete o maior erro da sua vida. Ele entrega o seu coração para aquela mulher. Ele começa a dizer, olha, eu sou escolhido de Deus. Pode fazer o que quiser comigo, porque eu sou escolhido de Deus. Eu sou nazireu de Deus. Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe. E nada do que vocês fizerem será suficiente. Esse é o grande perigo. Nós pensarmos porque fomos escolhidos por Deus, porque Deus nos tirou do lamaçal do pecado, nos perdoou, nos deu novas vestes, agora podemos andar de qualquer forma. É o que se chama aí fora da supergraça. Porque Paulo diz que pela graça nós somos salvos, mas vem uma nova geração agora dizendo existir uma supergraça, que um dia você perdoado, nada mais pode te tirar da presença do Senhor, nada mais pode te fazer perder a sua salvação. Você pode viver da forma que quiser, porque você é escolhido. E nós temos visto, eu não estou aqui para ficar falando da igreja de ninguém, mas
Está aí na internet, está aí em tudo que é lugar para você ver. Vira e mexe, está acontecendo aí nos jornais. Pessoas fazendo uso da sua posição para prevalecer, para ter ali enriquecimentos ilícitos, dizendo ser profetas, dizendo ser pastores, dizendo ser levitas, muitas das vezes. Mas sua vida, seu modo de viver não condiz com a palavra do Senhor. Mas eu sou chamado, eu sou escolhido, só que, como Sansão, entregam o seu coração. Entregam o seu coração para o mundo. E começam a viver conforme o mundo fala. Aceita a idolatria, porque aceita lá aquele monte de gente gritando o seu nome lá em shows, em igrejas. Ô fulano, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Gritos dentro de igrejas. E elas recebem essa honra. Recebem. Ficam para si. Porque eu sou chamado por Deus. Eu sou escolhido por Deus. Verdade? Deus me chamou para isso. Teu coração já está vendido. Já está entregue. Por isso que a palavra do Senhor diz que tudo que deveres guardar, guarda o teu coração. Não entrega teu coração para ninguém. Não entrega teu coração para o mundo, para a fama, para a sua carreira, para o seu relacionamento. Entregue seu coração somente para Deus. E ao entregar o seu coração para aquela mulher, o que ela deveria fazer? O que o mundo faz? Te golpeia pelas costas. Na primeira oportunidade, ela te trai. E foi o que ela fez. Ela chamou os filisteus, chamou aqueles que prometeram, e eles já chegaram com dinheiro para recompensá-la, após ela cortar os seus cabelos. E a primeira coisa que eles fizeram foram arrancar os seus olhos. Por que não os pés? Por que não os braços? Por que os olhos? Por que os olhos? Como ele foi seduzido? Quando ele desceu para Timnate e olhou uma mulher. A palavra do Senhor diz que nós somos atraídos por aquilo que nós enxergamos. Somos atraídos. Por que os olhos, então? A primeira coisa que o mundo faz, que o diabo faz quando você entrega o seu coração, é tirar a sua visão espiritual. Tirar o seu foco do Deus Todo-Poderoso. Ele vai arrancar a sua visão espiritual. Sabe por quê? Para você não enxergar o caminho de volta. Para você não enxergar o caminho de volta, para você não enxergar aonde você está pisando, para onde você não enxergar aonde você está caminhando, com quem você está caminhando. Por isso que a palavra do Senhor, ela diz que quando somos libertos, a nossa casa fica limpa, mas ela tem que estar preenchida. Ela tem que estar habitada pelo Espírito Santo. Porque senão, aquele Espírito que habitava em você, ele volta e encontrando a casa limpa, ele traz outros 7 piores do que ele. E o último estado é pior do que o primeiro. E é isso que o inimigo faz. Ele tira a sua visão espiritual. Você começa a fazer coisas que antes você não fazia porque você tinha um temor do Senhor. E a palavra do Senhor diz que quando cortaram seus cabelos, o Espírito do Senhor se retirou de Sansão. Entenda, o Espírito que habita em você é santo. Ele não compactua com o pecado. Se o pecado começa a fazer parte da sua vida, começa a ser pontual na sua vida, normal, ele se retira. Porque a palavra do Senhor diz que não há comunhão entre a luz e as trevas. Muitos têm entrado por este caminho. Poucos são os que conseguem
voltar deste caminho. Porque depois de ter os seus olhos arrancados, como você irá encontrar o caminho de volta? Muitos têm esperado como Sansão, pedindo uma última oportunidade no findar da vida, como Sansão fez. A palavra do Senhor diz que ele orou. E pediu novamente mais uma oportunidade do Senhor para cumprir o propósito do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Sansão, ele pede para que o homem que estava com ele todo o tempo lhe colocasse ali entre as pilastras que sustentavam aquela casa. Sansão já estava sendo colocado como atração. O homem que derrubou milhares. O homem que tocou o terror com os filisteus agora está aqui, ó, sendo objeto de escárnio. Porque é isso que o inimigo faz com aquele que entrega seu coração para ele. Ele faz de você um escândalo. Ele faz de você motivo de piada na sua família, na sua escola, no seu trabalho. Olha lá o crente que pregava tanto. Olha lá o crente que falava para nós que tudo era pecado. Agora está pior do que a gente. É terrível, irmão. É terrível quando você identifica pessoas nessa condição. Pessoas que viveram anos e anos nos caminhos do Senhor, mas que em algum momento caíram e não tiveram mais forças para se levantar, e hoje são motivo de piada, hoje são motivo de escárnio. Ó, lembra fulano? Era crente, é o que mais bebe, é o que mais mente, é o que mais rouba, é o que mais faz coisa errada, porque seu estado é pior do que era primeiro. Agora Sansão, ele pede para o Senhor, faz um último pedido: Senhor, dá-me a última oportunidade para me vingar pelo que eles fizeram, por eles terem tirado a minha visão. Muitas pessoas hoje estão num leito de morte, clamando ao Senhor mais uma oportunidade. Olhando e dizendo: ah, Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu vou fazer isso. Quando estão presos: ah, Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu vou pregar a tua palavra. Quantos crentes desviados estão nos presídios? Quantos crentes morrendo, desviados, morrendo num leito de hospital, sendo consumido por doenças, pela AIDS, pelo câncer, pela droga? Quantos estão aí na rua e hoje não conseguem mais enxergar o caminho de volta, porque tiveram seus olhos arrancados? O Senhor nos chama nessa noite para refletirmos sobre isso. O mundo tem te agradado? O mundo tem te atraído? O que está acontecendo que está te tirando a sua visão? Está despertando a sua visão para o mundo? O que está presente na sua vida? Porque, olha só, muitas das vezes nós temos o hábito de culpar o inimigo. É óbvio, é o trabalho dele. Ele faz isso com toda a dedicação, tentar te tirar dos caminhos do Senhor. Mas muitas das vezes nós deixamos portas abertas para o inimigo entrar. Tem coisas que nós não nos libertamos, não deixamos para trás. Muitas das vezes é um sonho, é um projeto de vida que você não abre mão, que você não consegue abrir mão daquilo pelo reino, para ter uma vida de intimidade com o Senhor. E aquilo vai ser sempre uma janela para o mundo. Eu, como sempre fui, sempre não, mas desde os 12 anos fui envolvido na questão musical. Então eu tenho uma memória musical. Ou seja, há fases da minha vida, sejam boas ou sejam ruins. Eu escuto uma música, eu lembro do ano, eu estava fazendo tal coisa, eu estava passando por esse momento. Então, eu me lembro de quando era criança, um irmão pegava a vassoura, era a guitarra. Eu ia lá na vitrola do meu pai
e era o piano. Eu nunca pensei em tocar teclado na vida. E a gente cantava e a gente ficava imitando lá, imitava os grupos. Então, cada fase da minha vida eu me lembro eu escuto uma música às vezes, tanto as músicas cristãs como as músicas seculares. Eu escuto e lembro de uma fase da minha vida. Mas se a gente começar a fazer o uso disso, nós começamos a despertar memórias lá atrás. Memórias de um passado que nós deveríamos esquecer. Passado esse que deve ficar enterrado junto com a velha natureza. Mas se nós não fecharmos essa brecha, nós estaremos sempre com um olho lá para o mundo. Porque uma boa parte da minha vida, por um período da minha vida, eu estive no mundo. E essas coisas me remetem a minha lembrança para aquilo. E muitas das vezes você deixou coisas lá que o inimigo fica falando para você que isso faz falta. E isso faz falta, você deveria ter aproveitado mais, você deveria ter feito mais. E você começa hoje trazer cobranças para você de coisas que deveriam ter ficado lá atrás. E às vezes você acaba fazendo o quê? Ah, não. Esse negócio de ficar indo para a igreja, de ficar ministério, não. Eu vou atrás dos meus sonhos. Aquela faculdade que eu não fiz, aquela viagem que eu não fiz. Eu tenho um desejo de morar lá fora, em outro país. Eu tenho um desejo de fazer isso. Mas para realizar esse seu sonho, você vai ter que abrir mão de algo que é muito valioso para o Senhor, que é a sua comunhão com Ele. Portanto, irmãos, nós precisamos estar atentos àquilo que tem fisgado o nosso coração. Nosso coração deve estar guardado. Como que eu faço isso então? O salmista diz lá no Salmo 119, versículo 11, eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Não tem segredo. A palavra do Senhor não tem segredo, não tem mistério. Ela é revelada àquele que a busca. Guarde a palavra do Senhor no seu coração. Guarde esta palavra no seu coração. Se alguma coisa te querer fazer voltar para o mundo, lembre de Sansão. Como ele tinha tudo para ser um grande líder, mas seu coração foi fisgado pelo mundo, ele acabou cego e esmagado, porque foi o que aconteceu. O Senhor permitiu que o Senhor fez aquilo que ele pediu, mas lhe custou a sua vida. Lhe custou a sua vida, porque o Senhor tinha um propósito que era livrar Israel da servidão da Filistia. Eu não sei você, irmãos. Eu só posso dizer por mim. Eu sei que eu não ficaria nada bem de terminar a minha vida sabendo que aquilo que Deus queria para a minha vida se realizou. Ou seja, o propósito que Ele tem para a minha vida foi alcançado. Mas eu terminar a vida do Senhor, a minha vida, lamentando pelas coisas que ficaram para trás. Pelas coisas que eu abri mão. Se eu estiver desse jeito, quando o Senhor me recolher, é porque meu coração não estava entregue ao Senhor. O meu coração ainda estava entregue a esse mundo. Pelo menos um pedacinho do meu coração ainda estava nesse mundo. O apóstolo Paulo, para encerrar, ele preso, sabendo que lhe faltava pouco tempo, ele fala assim, olha, eu sei que eu já estou sendo oferecido, né? Como exemplo, eu sei que eu vou ser morto daqui a pouco tempo, mas vocês pensam que eu estou abalado? Vocês pensam que eu estou triste por isso? Não, porque eu combati o bom combate. Eu terminei a carreira e agora guardei a fé. Só me resta esperar o prêmio pelaquilo que eu trabalhei. É assim que nós devemos estar no final da nossa carreira. Mas para isso, o nosso coração deve estar guardado para o Senhor. Guardado para o dia do Senhor. Não entregue seu coração. Guarde o seu coração para o Senhor. Guarde os seus sonhos, os seus planos para o Senhor. Espere o melhor do Senhor para a sua vida. Ouça o que o Senhor fala com você nessa noite. Não tome decisões que vão lá para frente, vão te fazer se arrepender. Vão te desviar dos caminhos do Senhor.
podem tirar a sua visão espiritual. Amém?